programa Gente da Gente está na sua casa. Cláudia de Bulhões agradece por você estar nos recebendo. Eu sei que você está no seu bem bom, se está nos assistindo determinado horário da noite, você está na sua casa, sapeando e nos encontrou. Que maravilha! Muito obrigada. O programa Gente da Gente, na sua casa. Quero, antes de mostrar o nosso entrevistado, pedir desculpas, porque na semana passada nós dissemos aqui e anunciamos que a revista cultural Gente da Gente iria ser lançada em um dia. Mas, tecnicamente, essa revista, o lançamento foi adiado por questões técnicas. Então, a revista cultural Gente da Gente será lançada dia 22 de setembro, agora, 2017. Queremos convidar vocês para irem até lá. Vai ser uma festa muito bonita, lá no Hotel Ponta Verde. Hoje nós vamos conversar sobre diversas coisas. Vocês sabem que o meu programa, ele preza pela espontaneidade, ele preza pelo bate-papo. E hoje nós estamos conversando com nada mais, nada menos que o Dr. Erlich Falcão. O Dr. Erlich Falcão, ele é especializado em trânsito. Prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer é meu, obrigado pelo convite, estou à sua disposição para falarmos sobre Maceió e o trânsito. Ele não vai falar só sobre trânsito, ele vai falar também sobre Maceió antiga. Mas, como ele é especialista, ele é estudioso, ele é pesquisador, nós começamos perguntando a ele o que é ciclovia, o que é ciclofaixa, o que é faixa azul. Vamos por etapa, né, meu doutor? Vamos por etapa. Faixa azul, todo mundo já sabe. Mas não custa nada a gente relembrar. Isso. Então, a faixa azul é aquela faixa realmente com a demarcação, uma linha azul, chamando a atenção dos motoristas, que é uma faixa exclusiva para a passagem dos ônibus. Certo. Né? E essa faixa, mas táxi também passa, né? Se tiver com passageiro. Certo. Apenas o motorista ele tem que estar na faixa dos carros comuns. Entendi. Então, essa é a faixa azul. Faixa azul. Agora, ciclofaixas. Ciclofaixas são aquelas faixas pintadas exatamente nas faixas ou nas vias por onde passam os carros. Aquilo são chamadas ciclofaixas. Elas não têm uma separação física com relação àquelas faixas dos veículos comuns, normais. A separação é apenas uma pintura. Uma pintura. Entendi. Aí tem as ciclovias. A ciclovia é diferente da ciclofaixa. Ela está fisicamente separada da via dos carros. Pode ser através de um canteiro, de um meio-fio, porque ela é exclusiva para a passagem do ciclista. Então, a gente dá como exemplo a praia. A praia, a orla. A orla tem uma ciclovia lá. Tem uma ciclovia. Olha que coisa interessante. Porque meu telespectador, eu me coloco no seu lugar. Às vezes aparece assim, vai ser inaugurada a ciclovia tal, não é, Falcão? Correto. Vai ser inaugurada a ciclofaixa, tem ciclofaixa, né? Tal. A gente não sabe, aparece ali, mas não sabe a diferença. Aproveitei aqui o nobre engenheiro especializado em trânsito para nos explicar. Agora perguntou uma coisa, por que se a bicicleta é um veículo, por que ela também não paga imposto para colocar uma placa na bicicleta? Não é um veículo? Correto, isso já aconteceu no passado. Hoje mais não. Eu não sei se é porque é um veículo utilizado por pessoas de menor recurso, e talvez seja isso, não tenho certeza. Mas eu pelo menos acho que deveria ser registrada, até como garantia nos momentos que esses veículos são roubados, para facilitar a busca e a apreensão desses veículos, que tem havido muito roubo de bicicleta também, no Brasil e também aqui em Maceió. Exatamente. Aliás, no Brasil está roubo de tudo. Não é só no Brasil, não, em toda parte, né? Está roubo de tudo. Aquela faixa de pedestre, nós estávamos conversando aqui e eu fiz uma pergunta a ele que eu garanto que você não sabe.
por que que a faixa de pedestre tem em determinados locais e não tem em outros? Deveria ter em todos os locais que exista rua. Certo. Até porque a preferência no trânsito é do pedestre, que é o mais fraco, não é? Então ele tem que ser mais protegido. Então é obrigação e dever do município pintar essas faixas em todas as vias e mantê-las sempre acesas, não é? Até por garantia do próprio pedestre. Interessante. Então não tem assim, eu coloco aqui porque aqui tem maior afluência de pedestre, eu coloco ali. Não, não. É porque é necessário mesmo. Afinal, todos nós somos pedestres, mesmo que tenhamos um carro e saímos guiando por aí, mas em algum momento nós vamos ser pedestres. Exatamente. Então, o maior movimento é de pedestres nas vias públicas. Daí a prioridade e o atendimento ao pedestre, justamente por ele ser o mais fraco nesse trânsito caótico que nós temos. Aí eu pergunto, se eu colocar um pé na faixa, o carro tem que parar para passar? Eu aqui não aconselho fazer isso, não, porque ele pode perder até o pé. Uma coisa não aconselhado, doutor. Né? Outra... Mas deveria ser assim. Sim. Mas Isso tem é uma lei pra questão isso, de não educação. Tem, mas eu aconselho o pedestre esperar que o carro pare primeiro para poder passar. É como eu faço. Eu, quando atravesso, eu dou um escândalo. Olha, tô passando. E às vezes o carro para, o outro vem por trás e ultrapassa. Exatamente. Por isso que a gente tem que ter cuidado. É uma questão de educação de trânsito. É um negócio muito sério. Né? Seríssimo, seríssimo. E nas escolas já está tendo educação de trânsito, né? E é importante isso. Importante. Agora, doutor, está uma celeuma com os tais de pardais que estão colocando toda parte agora. Então, na Fernandes Lima, tem pardal, ou eletrônico, né? Como é que chama? Olho eletrônico. É o sensor de velocidade, né? Sensor de velocidade, mas para multar, não é? Tem toda a parte de radar. É necessário isso? Olha, infelizmente é. Lamentavelmente, nós motoristas somos um pouco desleixados, gostamos de andar muito além da velocidade permitida e isso é perigoso. Daí a existência dos pardais para controlar essa velocidade. Agora, é preciso utilizar isso no sentido de educar o trânsito para melhorá-lo e não estar punindo com muita multa, porque isso é que eu acho que não é correto. Essa é a minha opinião. Doutor, eu sei que não é sua área, doutor Falcão, mas essas multas vão para onde, hein? Eu confesso... Eu coloco meu entrevistado em cada situação. Bom, eu posso lhe garantir que não é para o bolso do quem é multado. Isso Agora, é para onde vai, eu infelizmente não sei lhe dizer. É verdade. E aí, aquele ali, tipo assim, 60 é o limite. Aí, se eu passar 61, eu sou multada? Me parece que ainda tem uma tolerância, não sei lhe dizer exatamente de quanto, mas parece que tem uma tolerância. Mas eu aconselho ficar abaixo desse limite, na dúvida, para evitar ser multado. Porque aí é o único lugar que, na dúvida, não é pro réu, né? Pois é. É o único lugar. Mas esse negócio de trânsito é muito complicado. Por que o senhor foi por esse caminho de trânsito? É uma curiosidade também, né? Eu não sei se é porque eu gosto das coisas complicadas, no sentido de resolvê-la. Então, isso é uma vantagem, né? Certo. E você tem também mestrado, tem doutorado, né? Tenho. Você, como se diz, é um homem estudado. Estudado na educação, é professor e vereador pelo trânsito, não é? Já fez muita coisa com o trânsito? Olha, eu já fui engenheiro rodoviário, fui engenheiro da Prefeitura de Maceió, trabalhei fazendo muitos projetos de rodovia, de vias urbanas, e tenho um certo conhecimento que me ajuda a poder bater esse papo aqui e dar algumas explicações. E o papo que a entrevistadora pergunta tudo, né? Fique à vontade. Muito obrigada. E aí a gente vai-se embora, né? Por que a faixa de pedestre tem o número X de faixas? Não tem? Eu não posso botar no meu... Eu quero botar 5 faixas. As listas. Aquelas linhas? Linhas. Isso. Tem um número específico?
É que ele é normatizado, tem Isso, norma. é isso Eu que não eu queria sei, perguntar e não soube eu não perguntar. sei ele precisar agora as dimensões Sim. e a quantidade de faixas. Mas elas são necessárias justamente para chamar a atenção. Pode observar que quando você vem num veículo que vê a faixa, já lhe chama a atenção. Já. Né? Daí a importância de se colocar aquelas cores que tem na faixa do pedestre. Isso. Ela é diferenciada da cor do pavimento. Mas todas elas têm o mesmo número de linhas? Vai depender da largura da via, a quantidade de linhas. Agora, a largura da faixa e a largura de uma única linha, isso é normatizado. Entendi. Eu não sei lhe precisar agora, no momento, essas dimensões. Certo. É interessante porque a gente só vê o mesmo número de linhas. Mas vai Na depender faixa. da largura da rua. Ah, Entendeu? A quantidade de linhas vai depender porque a faixa é maior. Então aparecem mais linhas. Agora, cada linha daquela, ela tem uma largura pré-definida, por norma. Entendi. É interessante a gente saber sobre trânsito. Multa é uma coisa que você é a favor de ter multa de trânsito. Não, não sou a favor, não. Não é não? Não, eu sou a favor da educação do trânsito. Eu acho que a gente está precisando Falou mais... o professor, né? Eu acho que a gente está precisando de mais agente de trânsito nas ruas, justamente para orientar, fiscalizar e orientar. Multa em último caso. Porque a gente vê muito agente de trânsito multando e não orientando. É isso que está faltando. Aí a gente diminui a multa e ficamos mais educados. Mas antes deles nos educarem, eles teriam que se educar. Também, lógico. Só posso educar se eu for educado. Senão E se eu souber eu vou como, deseducar. É verdade. É um negócio meio complicado esse negócio de trânsito. E aí eu pergunto também tudo. Esses fios que tem na rua, eles não atrapalham os radares? Porque o radar é numa posição, né? Aí tem os fios assim. O radar não vê os fios também, não? Eu não conheço a tecnologia disso aí. Certo. Mas eu acredito que a câmera que focaliza A placa, o né? veículo, Sim. ela é direcionada justamente para evitar os fios e a arborização. Então pega exatamente o veículo e a placa. É porque eu estou, meu telespectador, fazendo perguntas a ele, que não, até que nem é da sua área, né? Isso é mais do trânsito em termos, vamos dizer assim, de tecnologia, porque a sua área é da engenharia de trânsito, da organização das ruas, não é isso? Isso. Interessante. Cada um tem a sua área. Meu telespectador, vamos dar um intervalo e voltamos já com o doutor Falcão, mas não falando sobre trânsito, falando sobre Maceió Antigo. Caro telespectador, caro internauta, o programa Gente da Gente novamente na sua casa e eu quero convidá-los para o lançamento da revista cultural Gente da Gente, que será dia 22 de setembro, no Hotel Ponta Verde, às 19h30. Esta revista, como vocês estão lendo aqui, ela está fazendo uma homenagem aos 80 anos de Justiça e Cultura do Dr. Emanuel Fay Mata da Fonseca. Esta revista, várias pessoas escrevem nela, mas ela a capa é em homenagem ao Dr. Emanuel Fay. Como falei no bloco anterior, nós agora vamos conversar sobre as praças de Maceió. Praças antigas, não é, doutor Falcão? Vamos lá. Essa nossa praça aqui, que é a Praça Dom Pedro II, eu quando estudei para poder conversar com você, eu vi que esse muro de contenção aqui da Assembleia foi construído para conter o mar. Fale um pouco sobre ele. Pois não. Essa parte baixa de Maceió,
exatamente essa que fica aqui atrás do prédio da Assembleia, isso era um manguezal, conhecido como Manguezal do Sobral. Portanto, vinha desde o Sobral até aqui e juntava com a Lagoa do Poço. Portanto, essa nossa parte baixa de Maceió, ela era inundada, porque passava também nessa área um riacho chamado Maceió, o atual Salgadinho. Esse riacho, ele não desembocava na praia da Avenida como é hoje, ele desembocava na praia do Sobral. Portanto, ele percorria todo esse trecho e na época de inverno, bastante, quando chovia muito, ele transbordava e inundava essa área. Esse paredão deve ter sido construído justamente para fazer essa proteção desse terreno, para evitar que ele desabasse e caísse nesse manguezal. E houve um probleminha, vou acrescentar, nesse paredão. Naquela época não se tinha um conhecimento de mecânica dos solos que se tem hoje na engenharia. Esse paredão rachou. Teve que ser refeito. Esqueceram de colocar uns furos nesse paredão para a água escoar. E isso só não veio acontecer mais vezes porque revestiram o terreno onde hoje está aqui o prédio da Assembleia. Então impermeabilizou, evitou que a água penetrasse. Tá certo? Mas aconteceu isso também. Interessante. Mas o Riacho Salgadinho não passava pela Sinibu também? Exatamente. Tem uma ponte ali Isso. perto do Clube Fênix, antes da Praça Sinibu, ou depois da praça, quem vai daqui para lá, é que essa ponte ainda existe. Né? É estranho, uma ponte passando sobre um terreno. Devia passar sobre um curso d'água. Né? Exatamente porque ali passava o Riacho Maceió, o Salgadinho. Ele passava por ali, passava naquela via que passa por trás das lojas americanas, prosseguia, ia até mais ou menos próximo àquele muro da rede ferroviária e desembocava na Praia do Sobral. Mas esse era o curso normal dele? Era o curso normal. E eu quero acrescentar também, da outra informação importante, que todo curso d'água natural, ele também funciona como um canal de drenagem. Chove, ele enche. Quando estia, ele escoa. Escoa por onde? Justamente por esse canal. O primeiro crime que se cometeu com o Riacho Salgadinho foi o seu aterro do trecho que vai dali da Praia da Avenida, onde ele sai, até a Praia do Sobral. Aterraram isso tudo. E fizeram neste manguezal um aterro. Esse aterro ficou com uma altura não suficiente, tanto é que a drenagem artificial, feita através da engenharia, não funciona bem. Nós temos, quando chove bastante, a Praça Sinibu inundada, a Rua Pedro Monteiro inundada, porque esse aterro esse aterro ficou muito baixo e quando você coloca os canos da galeria para jogar água no mar, esses canos estão com uma declividade não suficiente, estão quase em nível. Então a água escoa vagarosamente, com um perigo. Se a maré estiver alta, a água não consegue sair. O tubo fica cheio d'água, a água de chuva que vem não consegue penetrar e inunda. É isso que acontece. Foi o primeiro crime que se cometeu com o Salgadinho. O primeiro? Primeiro. De muitos? De muitos que já estão sendo cometidos. Agora, voltemos à Praça Pedro II, que é aqui, o Salgadinho cortava aqui pela praça, não, né? Não, o Salgadinho passava, como eu lhe falei, ali pela França Morel, Sim. Naquela ponte, seguia em direção à Praia do Sobral. Porque aqui é mais alto. Hoje, mas na época não era. Era um manguezal, como eu estou lhe falando, isso era mais baixo, isso foi tudo aterrado. Falcão, isso aqui foi aterrado? Foi tudo aterrado. Cada presidente da província, Sim. Na época, fazia um aterrozinho. Foi ampliando. É isso que eu digo, agora fizeram um aterro muito baixo. Por isso que dificulta a drenagem. E nós temos problemas ainda de alagamento. Isso tudo era alagado, principalmente no inverno, pelas águas do Riacho Salgadinho. E o centro de Maceió era por aqui, o Engenho Maceió. Isso. Era onde nós estamos. Isso, Não é? Segundo os historiadores, existiu aqui, me parece que aqui, desse lado aqui onde tem a própria prédio da Assembleia, existia um engenho de cana-de-açúcar. E o plantio da cana-de-açúcar
ia aqui próximo do engenho, ali no começo da Rua General Hermes, pela Levada. E, segundo alguns historiadores, o terreno não era propício ao plantio de cana, por isso que o engenho não foi à frente. Mas nas escavações para a construção do prédio da Assembleia encontraram alguma coisa desse engenho. Daí se ter essa ideia de que aqui realmente funcionou esse engenho. E que a Rua do Comércio foi traçada justamente pelos carros de bois que iam pegar cana e lenha para esse engenho. Iam pegar justamente ali, né, pela Levada e no começo ali da Rua General Hermes. Daí esse traçado tortuoso da Rua do Comércio. É mesmo. Paralelamente à Rua do Comércio surgiram mais duas ruas, a Rua do Sol, que se chamava Rua da Imperatriz, e a Rua da Boa Vista. Foram as três primeiras ruas que surgiram aqui na parte central de Maceió. O nosso primeiro governador, após a emancipação política de Alagoas, Melo e Povas, teve o cuidado, quando viu essas ruas tortuosas, de chamar um engenheiro e pedir-lhe que planejasse o sistema viário para essa parte hoje central de Maceió. Aí as ruas começaram a ficar mais retas, tá certo? Mas foi Melo e Povas que tomou essa iniciativa. Interessante nós estudarmos, sabermos a história da nossa cidade, né, meu telespectador. E o palácio, antes do palácio, aqui a Assembleia já foi construída para ser Assembleia ou aqui a Assembleia? Ela já foi construída para ser Assembleia ou teve outra finalidade antes? Era o Tesouro do Estado, foi construído para ser o Tesouro do Estado, mas funcionou também a parte política aqui, né? E terminou sendo hoje a Assembleia Legislativa. O Palácio Barão de Jaraguá é ali, na biblioteca? Bom, o Barão de Jaraguá, na verdade, tinha dois palacetes. Um não existe mais. É onde foi construído o edifício do IPASE, ali na Rua do Comércio, o primeiro. O segundo é esse onde hoje funciona a Biblioteca Pública. Os dois se comunicavam. Ah, dali para lá para baixo? Eles se comunicavam, o antigo com o novo. E dizem os historiadores que esse segundo foi construído propositadamente para atrapalhar a visão do Barão de Atalaia, que tem um prédio mais adiante ali, na Rua 2 de Dezembro. O Barão de Atalaia fez um prédio, né? Para ele? Para ele, que ele via a praia toda, bonito. Mas parece que tinha uma inimizade política. Aí o Barão de Jaraguá construiu uma inimizade política entre os dois e ele construiu esse outro, onde hoje funciona. E se você observar, é exatamente na frente do prédio do Barão de Atalaia. Olha que coisa interessante. Mas esse prédio do Balão de Jaraguá aqui, ele tinha desde a Caixa Econômica ou era só onde ia a biblioteca? Porque é tudo semelhante. Não, eu já ouvi uma história que toda essa quadra onde está o prédio da biblioteca era do Barão de Jaraguá. Tanto é que ele tinha esse prédio e atrás tinha um outro prédio que dava para a Rua do Comércio. Que onde hoje tem o prédio do IPASE, que está abandonado. Isso. Certo? E invadido, né? Pois é. Bom, agora vamos para o Palácio Floriano Peixoto, que foi o segundo construído, não foi? A Praça dos Martírios. Ih, a pergunta foi mal formulada. A Praça dos Martírios foi a segunda praça construída? Ou nós estamos fazendo um recorrido? Se nós observarmos essa planta que o Melo e Povas mandou confeccionar, já ficou definido claramente essa área aqui da Praça Dom Pedro II, a área da Praça dos Martírios e a área da Praça Deodoro. A área, não é a praça. Sim. Ficou aquele terreno batido lá. E depois é que foram surgindo as praças, a Praça Dom Pedro II, a Praça dos Martírios e a Praça Deodoro. Esse terreno já consta nessa planta. Eu quero também fazer um alerta com relação à praça, aqui a Praça Dom Pedro II. Inicialmente foi construído um passeio público. Onde era que ficava esse passeio público? No entorno do prédio da Assembleia. Esse passeio público era jardinado, tinha uma grade de ferro para que os animais não entrassem e estragassem os canteiros. Isso era aberto diariamente ao público
e mais demoradamente nos dias de domingo. Eu acredito por conta das missas que existiam, devia ter uma missa de manhã, uma missa à tarde, uma missa à noite, então abria-se esse passeio público, porque era a única área de lazer que o pessoal tinha naquela época. E isso foi feito aqui no entorno do prédio da Assembleia. E as pessoas vinham passear. Vinham passear. As senhoras de bater chapéu. Bater papo, falar da vida alheia, provavelmente. As senhoras de chapéu, muito elegantes, né, Falcão? E lá na Praça dos Martírios, o Palácio Floriano Peixoto. Como é que se iniciou ele ali naquela área da Praça dos Martírios? O primeiro palácio, cujo prédio ficou conhecido como Palácio Velho, é exatamente esse que ficava atrás aqui do prédio da biblioteca. Com a construção do novo palácio, que se deu justamente na Praça dos Martírios, não lembro, me parece que na década de 1910, não tenho muita certeza, mas é mais ou menos por aí, é que se construiu esse novo palácio. E se transferiu, então, o palácio lá para esse novo prédio. O Falcão, mas o pessoal fala muito que a Igreja dos Martírios era muito rica. Esclarece isso, que foi fundada pela Irmandade Bom Jesus dos Martírios, né? Por Manuel Luiz Correia, que era um homem muito rico. Diz que essa Irmandade só entrava quem era rico. Bom, nas minhas pesquisas eu não encontrei essa informação, pode ser até que seja verdade, mas que foi a Irmandade dos Martírios que realmente começou a construir a igreja e concluiu, isso é verdade. Foi, né? Interessante. E esse Manuel Luiz Correia, ele era o chefe dessa fundação da Imaculada Bom Jesus? Você tem notícia disso? Não. Tem não, né? Tem. E onde funcionava a Intendência Municipal, que hoje é uma secretaria da Prefeitura, ali era um palácio, não era? Era. A Intendência Municipal era a Prefeitura. Sim. De hoje. Naquela época chamava-se Intendência. Foi um prédio construído por Demócrito Brandão Gracindo, pai do Paulo Gracindo. Isso. Então foi ele que, quando ele foi, não era prefeito, era intendente, chamava-se intendente, mas tinha a mesma função, só que o intendente não era escolhido pelo povo, era uma comissão que escolhia, não é, o intendente. E ele tinha participado dessa comissão e depois foi escolhido para ser o intendente e aproveitou e construiu o prédio da Intendência, que é aquele também que fica na Praça do Martírio, de frente ao ponto de ônibus. Isso. Meu telespectador, vamos conversar mais sobre Maceió, sobre as praças, daqui a pouco. Vamos para o nosso intervalo. O programa Gente da Gente está no ar, na sua casa novamente. Hoje nós estamos entrevistando o engenheiro Dr. Falcão, que entende muito, é um pesquisador, ele entende de praças e da história de Maceió, história antiga, não é isso, doutor Falcão? Um pouco, viu? Um pouco. Não exagere. Modesta. E a gente estava na Praça dos Martírios. Nós estamos passeando pelas praças de Maceió. Eu estava com o doutor Falcão, né, que é o meu amigo Falcão, rotariano, estávamos na Praça dos Martírios. Aí saímos, demos uma voltinha, vimos até quando tinha a fonte do Major, lembra? Lembro. A fonte do Major, que todas as moças iam andar, passear ali, era o que me quer na época. Apelidada de Cuscuzeira. Cuscuzeira. Aí tinha luzes. Isso, muito bonita, muito bonita. Lamento que esteja lá abandonada. Exatamente. Agora, o Falcão, a gente agora vai para qual praça passear? Eu tenho uma sugestão. Vamos para a Praça Dona Rosa da Fonseca? Fica no itinerário. Itinerário. Em direção à Praça Deodoro. Isso. Como é que está essa praça? Ninguém mais sabe dessa praça, não. Ela estava, não está mais. Já foi uma praça. Inaugurada também por Demócrito Brandão Gracindo, na mesma época em que ele inaugurou o prédio da Intendência Municipal. Lá colocou o busto de Dona Rosa da Fonseca, virado para a igreja. A Igreja do Livramento. Igreja do Livramento. Depois veio um prefeito, não lembro o nome dele agora, e deu um giro de 90 graus e inclinou Dona Rosa da Fonseca para a Rua da Boa Vista. Com o passar do tempo, surgiu ali vizinho um bar chamado Bar do Chope,
e resolveu colocar umas mesinhas ali na praça. E quando a gente menos esperou, não tinha mais busto da Dona Rosa, não tinha mais banco, e virou um ambiente do Bar do Chopp. Eu não sei hoje a quem pertence. E todo mundo só chama assim, a Praça do Bar do Chopp. Exatamente. Acabou a Praça Dona Rosa da Fonseca. Acabou. Dona Rosa da Fonseca deve estar tão satisfeita, né? Eu não sei onde é que anda o busto. Nem o busto dela se sabe mais por onde anda. Deve estar guardado na prefeitura, em algum lugar. Tomara que sim, né? É. Coitada, ela foi retirada para se colocar um bar. Né? Foi. Ô Falcão, aí no nosso passeio a gente saiu do Bar do Chopp, que é a Praça Dona Rosa da Fonseca. Peraí, e hoje no Correio, como é que chama aquilo ali? Deve ser a Rua da Igreja e a Rua Boa Vista, né? Qual? O Bar do Chopp, o endereço, é praça ou é bar mesmo? Se eu for escrever para ler. Olha, se você quiser o endereço antigo, não vai chegar porque pouca gente conhece. Então deve botar o endereço novo, Bar do Chopp, que ainda é mais conhecido. Talvez chegue a correspondência. Que horror, né? Agora nós saímos do Bar do Chopp, na Praça Dona Rosa da Fonseca, e vamos para a Praça Deodoro. Estamos seguindo, né? Praça Deodoro. Conta tudo sobre a Praça Deodoro, que eu vou acrescentar com as minhas memórias de adolescente. A Praça Deodoro, como eu falei, ela ficou definida, a sua área, nessa planta do nosso primeiro governador da província, Melo e Povos, né? E inventaram de construir o teatro exatamente onde hoje tem a Praça Deodoro. No meio? No meio, no centro da praça, começaram a construir um teatro. Não é? Levantaram, fizeram a fundação, levantaram as paredes. Quando chegou no meio do caminho, descobriram que a praça ia atrapalhar a visão dos moradores que estavam ali no entorno da praça, ia atrapalhar a ventilação dos imóveis. Aí demoliram o que começaram, adquiriram os terrenos e umas casas que havia onde hoje está o Teatro Deodoro, e ali construíram o Teatro Deodoro. Ali era o Largo das Princesas. Largo das Princesas. Por que chamava assim? Homenagem às filhas de Dom Pedro II. Então, ali o Largo das Princesas, no meio, ia ser o teatro no meio. Ia ser o teatro. Exatamente. Mas chegou a começar. Começaram. Levantaram, chegaram a levantar as paredes. Depois derrubaram tudo, aproveitaram o material e construíram. Iniciaram a construção do atual Teatro Deodoro. Teatro Deodoro. E ela tem ali os 2 leões também, não é? Ali naquela praça tem umas imagens. Aquela praça foi projetada pelo cidadão de Marechal Deodoro, pintor Rosalvo Ribeiro. Ah, Rosalvo Ribeiro. Projeto dele, foi o projeto de Rosalvo Ribeiro. E ele colocou em cada canto da praça uma figura de um índio, isso, com um jacaré, com uma cobra, e os outros 2 eu não me lembro, mas em cada canto tinha uma imagem dessa. Isso foi a ideia do Rosalvo Ribeiro. E interessante que ainda existem algumas imagens lá. Não, lá ainda parece que permanecem lá essas imagens lá. Então ali na Praça Deodoro, mas tem outro prédio antigo, que é o do tribunal, o primeiro tribunal. Não, o primeiro não é o do tribunal, o primeiro é aquela escola normal. Onde é que funcionou depois o grupo Dom Pedro II, que eu tive o prazer de estudar lá quando era criança. Olha, e que hoje pertence à Academia Lagoana de Letras. Hoje é a Academia Lagoana de Letras. Depois é que veio o prédio do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça. Então, o primeiro foi o Teatro Deodoro? Não, primeiro foi a escola. A escola. Depois o teatro e depois o tribunal. Sim. Aí aquele tribunal já foi construído para ser o tribunal mesmo? Para ser o tribunal. E a escola? Por que parou de ser escola ali? Você sabe? Olha, eu não sei lhe dizer porque era uma escola. Eu, inclusive, estudei lá. Essas mudanças
geralmente ocorreram a partir do momento em que as escolas particulares começaram a aparecer e muitos prédios onde funcionava a escola pública foram doados também, né? Eu acredito que deve ter sido nessa época que começou essas transformações de uso. Isso. Ô Falcão, você é mais ou menos meu contemporâneo. Lembra do Quem Me Quer da Praça Deodoro? Que os rapazes ficavam assim do lado da calçada e as moças iam passeando. Me lembro. Ô, tempo bom! Das retretas. As retretas. Que existiam ali na Praça Deodoro. É muito, muito bom. Aí a gente sai da Praça Deodoro e vai para onde? Saindo da Praça Deodoro, nós podemos continuar a nossa caminhada em direção à Praça dos Palmares. Praça dos Palmares. Aonde fica a Praça dos Palmares? A Praça dos Palmares ainda continua, ainda bem que não doaram, nem ocuparam. Mas está cheio de particularmente, camelô também, né? Mas está cheio de vendedor, me parece que de bebida e de coisa, camelô, né? de bar, de ali inicialmente colocaram o Mercado das Flores. Essas flores vinham de Atalaia, da primeira usina de Alagoas, usina brasileira, e eram vendidas ali na praça. Mas durou pouco, não sei porquê, mas durou pouco. Depois é que foi construído realmente a praça. Colocaram na praça jardins, bancos, iluminação pública, tinha um relógio, uma torre com um relógio e tinha também o bar do relógio. Isso tudo foi demolido na década de 1970. Se não me falha a memória, era prefeito de Maceió, João Sampaio, quando demoliu e reformulou a praça e hoje está do jeito que nós conhecemos. E essa a tinha praça. Um hotel lindo, não tinha? Tinha o Hotel Bela Vista. O Hotel Bela Vista, a história do Hotel Bela Vista é interessante. O cidadão, não lembro o nome dele agora, me parece que era um penedense, cidadão de muito dinheiro. Ele comprou, inicialmente era o Hotel Petrópolis, que existia ali. Ele comprou, demoliu, para construir uma residência. No meio do caminho, se arrependeu e resolveu fazer um hotel. Era o Hotel Bela Vista. Esse hotel depois foi comprado por um cidadão turco, não lembro o nome dele agora. Eu tive lendo certo? Sobre isso. Foi um turco, Adib, alguma coisa, um nome meio complicado. E depois foi demolido, no local foi construído o edifício Palmares, e hoje está lá abandonado só o esqueleto. Também. Quem olha, pensa até que está um prédio em construção, mas não é que ele foi totalmente depenado, levaram as divisórias internas, levaram as paredes de vedação, levaram encanação, levaram fiação elétrica, e está lá o esqueleto, daquele jeito que nós vemos hoje. Interessante, a Praça dos Palmares é mais uma homenagem a Zumbi, né? Sim, sim. Porque nós temos várias praças que homenageiam a Zumbi dos Palmares. A mais recente foi construída ali em Cruz das Almas. Tem também, E aquela ali é também a Praça dos Palmares, que foi em homenagem à luta dos negros no Quilombo dos Palmares. Logo abaixo da praça existia o posto de combustível. Foi construído o Memorial a Zumbi. Exato, existiu. Ali foi um posto de gasolina. E ao lado também existia um outro posto. Antes era um hotel, não me lembro o nome. Demoliram esse hotel, fizeram um posto. Mas existiu também esse posto onde hoje tem aquela pracinha. Onde era o Hotel Central? O Hotel Central, não sei bem se era o Hotel Central, mas era um hotel capaz de ser esse Hotel Central, que ficava ali também na Praça dos Palmares. Não tenho muita certeza do nome. Certo. Tem também os trens ali. Não tem? Ali, saindo da Praça dos Palmares, descendo em direção à Praia da Avenida, tem o arcebispado de um lado e os trens do outro. A estação ferroviária. A estação ferroviária. Com relação à estação ferroviária, tem uma informação interessante. A primeira linha férrea de Alagoas funcionou de Jaraguá, passando pelo centro, indo até o Trapiche. Foi a primeira linha férrea feita em Alagoas. Jaraguá, Centro Trapiche.
interessante. E o veículo utilizado era uma pequena locomotiva que rebocava alguns vagões para o transporte de passageiro e carga. Pessoal que se dirigia para Marechal Deodoro, pessoal que se dirigia para Pilar, os trens. E o porto já era em Jaraguá, então era alguma coisa também que saía do Então, porto. o porto mesmo de Jaraguá foi inaugurado em 1940. Antes existia um ancoradouro. Ancoradouro porque as embarcações chegavam, arriava a âncora, ficava ancorado, pegava um bote e se dirigia até a praia. Então ali era o ancoradouro de Jaraguá. Depois é que veio aparecer o porto propriamente dito. Antes disso havia uma ponte, chamada ponte de embarque e desembarque, para que as pessoas tivessem acesso à terra, não é? As embarcações paravam ali perto, pegavam essa ponte e vinham. Em 1940, foi inaugurado por Getúlio Vargas o Porto de Jaraguá. Interessante a gente também, quando hoje vê o VLT tentando surgir ou ressurgir, lembrar que isso já existiu. Jaraguá, exatamente. centro. Exatamente. Agora, teve pouca duração, porque a passagem era cara, as pessoas não tinham dinheiro, parece que durou apenas 3 anos. No local foi colocado o bonde puxado a burro, 2 burrinhos puxando um vagão, aproveitando o próprio trilho. Isso foi até 1914, quando surgiu o bonde elétrico. E foi até 1956, quando surgiu a lotação. Não era o ônibus, era a lotação. Os motoristas andavam tudo feito uns doidos aí, começaram a atropelar muita gente. Cabiam apenas 20 pessoas sentadas. Eita, mas tem a história, né? Maceió tem muita história. Agora, o Porto não aproveitou dessa linha férrea. A linha férrea foi antes. A linha férrea foi antes. Aí essa linha férrea era para as pessoas passearem? Não, essa linha férrea era para as pessoas que desciam em Jaraguá com mercadorias ou queriam vir para o centro, ou ir para Marechal Deodoro e Pilar, pegava esse trem e iam até o Trapiche da Barra. Lá pegava uma embarcação na lagoa e ia para Marechal Deodoro e Pilar. Isso mesmo, porque ainda não tinha ponte, né? Não. Era para ir para Marechal Deodoro. Era uma lancha. Uma lancha. Gente, é muita história. Tem muita história. E história bonita. A gente conversa, puxa e ainda tem não mais. Termina, não né? É? Agora, interessante é o mercado das flores. Que tinha Maceió, essas flores tropicais. Será que esse mercado de flores era de flores tropicais, como existe hoje? Não. As flores vinham dessa usina. Agora, o tipo brasileira de flor, coisa, eu não sei lhe dizer. Mas era dessa usina. Vinha que esse cidadão proprietário dessa usina, ele gostava muito de flores e realmente criou-se esse mercado das flores. E essas flores vinham lá de Atalaia. Certo. Meu telespectador, meu caro internauta, como tem história de Maceió antigo. Vamos para o nosso intervalo que voltamos com mais história. Caro telespectador, caro internauta, novamente na sua casa com o programa Gente da Gente. Porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Quero lembrar mais uma vez que o lançamento da revista cultural Gente da Gente, essa já é a número 3, será dia 22 de setembro, agora, em 2017. Porque nós tínhamos dado uma data que foi transferida. Agora o lançamento da revista é dia 22 de setembro, às 19h30, no Hotel Ponta Verde. Conto com vocês. Estamos num bate-papo com o professor Erlich Falcão, que também é engenheiro. Estamos passeando pelas praças, não é, Falcão? Isso. E agora estamos em qual praça? Que tal Praça Sinibu? Beleza. Praça Sinibu. É interessante. Quase todas as praças já tiveram um quem me quer, né?
Ou seja, as moças ficavam passeando ao redor e a gente, no tempo da gente, chamava quem me quer. E eram os únicos lugares de lazer que a gente tinha, né, normalmente, Exatamente. né? E a Praia da Avenida. E a Praça Sinibu, que me recorde, nunca teve quem me quer. Mas teve. Teve? Só que anterior à nossa época. Ah, aí tá certo. É porque nós somos da mesma época. O que você fala da antiga Praça da Redenção, que é a Praça Sinibu? A Praça da Redenção, a Praça Sinibu, também era um largo que existia ali de terra batida, né? Limitada por alguns prédios também históricos, como a Casa do Algodão, não sei se você ouviu falar. Não. Também muito anterior a gente. O que era a Casa do Algodão? Na Casa do Algodão era justamente onde se estocava o algodão, porque Alagoas já foi um grande produtor de algodão e se pagava muito imposto com o algodão. Essa Casa do Algodão depois funcionou a Escola de Aprendizes Artífices. Antes também funcionou o Liceu Alagoano. Antes também funcionou polícia. Tinha um policiamento que funcionava ali, né? Funcionou depois a Escola de Engenharia. Eu tive o prazer de estudar ali naquele prédio. Eu estudei ali na A Escola de Sinibu. Engenharia, não estou me recordando, era onde era o tribunal? Era ali? Não. É aquele prédio que fica do outro lado da praça. Sim. Certo? Onde hoje é a reitoria, prédio da reitoria. Ah, tá certo. E vizinho tinha o prédio dos bondes, que hoje também é da reitoria, faz parte, compraram e emendaram tudo ali. Tá certo? E tinha o prédio também que era do tribunal, ainda é do Tribunal Eleitoral. Isso. Não é? Mas o prédio do Tribunal Eleitoral, ele já foi construído para ser o Tribunal Eleitoral? Olha, me parece que não. Também não tenho muita certeza, mas me parece que funcionou ali um centro de saúde pública. Me parece que funcionou antes de ser o prédio do Tribunal Eleitoral. E ali também tinha uma coisa que ainda existe até hoje, apesar de estar todo quebrado, era o Mijãozinho. Nós tivemos um prefeito que foi quem melhor e mais fez pelas praças. Inclusive, ele deixou registrado nas praças aonde ele atuou. Sandoval Caju. A letra S, não é de Sandoval Caju. Segundo ele, era de Sirva e Sente-se. Exatamente. Né? Mas foi Sandoval Caju, na minha opinião, quem mais cuidou das praças de Maceió. E o Mijãozinho foi colocado justamente na época em que o prefeito era Sandoval Caju. E hoje? O Mijãozinho não mija mais. Hoje só sobrou o mijo. Tá tudo tão sujo. E ali ficou agora a Praça dos Sem Terra. Também. A Sinibu. Também. É interessante também, Cláudia, que a Praça Sinibu, o primeiro nome oficial da praça foi Euclides Malta. Praça Euclides Malta. E foi Euclides Malta, se não me engano, que mandou fazer a estátua do Sinibu. Sim. E essa estátua do Sinibu foi colocada na Praça do Mercado Antigo, não é o mercado atual. Um mercado que existiu ali de frente à igreja de São Benedito, onde hoje tem o prédio que funcionou, a Secretaria de Educação, onde funcionou o Colégio Estadual, que eu também estudei ali. Não é? Certo. Aí um governador seguinte, não me recordo agora o nome, pegou a estátua do Deodoro, colocou na Praça Sinibu e denominou a praça de Praça Sinibu. Não sei se você sabia dessa história. Não, sabia não. Pois é. Sabia não. Porque eu só não entendo uma coisa. Por que desviaram o salgadinho dali? Aí eu sei. Oh! Claro que ele sabe. Como eu falei, né? Ali foi aterrado. Mas por
quê? O Salgadinho, vou lhe explicar. O Salgadinho tinha o percurso que ele tem hoje. Quando ele chegava próximo à Praia da Avenida, ele não saía na Praia da Avenida. Ele vinha ali pelaquela rua que passa ali por trás da loja americana, passa naquela ponte perto da Fênix. Isso. E desembocava na Praia do Sobral. As casas que existiam na Rua da Praia, a frente dava para a Rua da Praia e o fundo dava para o Riacho Salgadinho. Quando o Riacho Salgadinho enchia muito, inundava aqueles quintais. Os proprietários começaram a reclamar com a prefeitura que os terrenos dele estavam sendo invadidos pela água do Riacho Salgadinho. E que também tinha muito mosquito. Aí resolveram aterrar o Salgadinho. Foi o primeiro crime que se cometeu. Daí os problemas de drenagem com a Praça Sinibu e a Rua Pedro Monteiro. Porque o Salgadinho também era encarregado de fazer essa drenagem e jogar água lá na Praia do Sobral. Por então, isso que aterraram. Foi por comodismo dos proprietários. E a ajuda do próprio poder municipal, né? Isso, exatamente. Mas foi assim que começou. E ele não mais foi jogado no Sobral, né? Não, passou a ser jogado na Praia Praia da Avenida. Mas o Riacho Salgadinho já foi um riacho perene, se tomava até banho e se pescava no Riacho Salgadinho. Hoje, se você se arriscar a fazer isso, você vai pescar sandália, sapato, cachorro morto e outras coisas mais. E não se tem esperança de melhorar o Salgadinho, né? É lamentável, porque solução tem. Simples, mais barata e objetiva, porém mais demorada. Talvez seja por isso que não se adota essa solução. Ficam nessas soluções paliativas. E qual seria essa solução? Primeiro é educar o povo, né? Não tem nem dúvida. Não é para nem, não jogar nada no não é Salgadinho. nem isso. Eu vou contar um pouco, aproveitar a oportunidade, vou contar um pouco mais sobre o Riacho Salgadinho, que eu já andei pesquisando também sobre isso. Na verdade, o Salgadinho é uma continuação do Riacho Reginaldo. Não é? O Reginaldo vem até ali o poço, ali do viaduto Ibigato para frente, chama-se Salgadinho. Salgadinho porque o mar adentra ali e a água fica mais salgada, daí o nome Salgadinho. Pois bem... Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Pois é. Salgadinho é porque é salgado. Cláudia! Pois é. Viu? E na década de 1910 começou-se a ocupação das margens do Vale do Reginaldo, do Riacho Reginaldo. Houve uma cheia em 1924, levou algumas dessas casas e provavelmente deve ter levado alguém também que morava ali, que a cheia foi violenta. Derrubou inclusive a ponte que hoje existe ali perto da Fênix, que antes era de ferro, pois a água derrubou. Para você ver a quantidade de água que sempre vinha e que inundava ali. E que não se era água limpa. Água limpa, e não se devia, portanto, não era uma área que devia ser preservada e nunca ser construída ou ocupada. Então fizeram essa retificação do Riacho Reginaldo. O que é a retificação? É corrigir aquelas curvaturas, torná-lo mais reto para escoar a água mais rápido. E está correto. Só que esqueceram uma coisa. Quando você retifica o canal acima, tem que entender que essa água vai chegar mais rápido abaixo, que é o local onde tem um Salgadinho, o bairro do Poço. Daí aquelas inundações que a gente vê quando chove muito ali no bairro do Poço. Com um agravante. Se a maré estiver cheia, o que é que acontece? A água vem, bate na água do mar, sobe mais ainda. De maneiras que essa tentativa de melhorar vem de muito tempo. E essa retificação foi feita na década de 1970, com o intuito de se colocar vias ali dentro do Vale do Reginaldo, que eu também condeno. Condeno por quê? Porque todo o curso d'água, ele se apresenta em alguns momentos com níveis diferentes. O nível normal dele é aquele que a água sobe no canal,
sem atingir os bordos do canal. Quando a água atinge o bordo do canal, é um outro nível chamado de enchente. Quando ele transborda, nós temos as inundações. Portanto, isso é um fenômeno natural. E a gente tem que respeitar. Se você não respeita, constrói as margens ali, você vai sofrer as consequências. E nunca vai ter solução. Eu né? acho que essas soluções dadas são paliativas. Na minha modesta opinião, eu tive a oportunidade de fazer um estágio em Curitiba e vi lá como é que a prefeitura trata essas regiões de fundo de vale. Eles transformam aquilo num vale, num parque, em que você, na época de verão, utiliza como área de lazer. Na época do inverno ele fica inundado, porque é natural, como eu expliquei. Então, por que não retirar aquelas pessoas? Colocar numa área decente, com toda a infraestrutura, água, luz, saneamento, enfim, tudo que é necessário para que você tenha condição de vida. Colocaria aquelas pessoas, o dinheiro que já se gastou, o dinheiro que se vem sendo gasto e que ainda precisa ser gasto, é suficiente para fazer a retirada daquele pessoal para 3 ou 4 vezes mais terrenos do que está construindo ali dentro. Essa é a minha opinião. Uma opinião de quem sabe. Muito obrigada pela sua presença. Espero tê-lo mais vezes para que a gente possa aprofundar cada vez mais esse estudo. Eu aqui agradeço o convite e estou à sua disposição. Muito obrigada, meu telespectador. Lembrando, a Feira Literária do Pontal da Barra, que é de 30 a dia 2. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.